Olá pessoal, estamos de volta. Como fazer o teste agora do diodo para saber se ele está em curto ou não, tá? Então isso aqui, ó, quem é eletrônico, né, quem tem costume mais com eletrônica, né, pode estar usando aí um multímetro analógico, colocando ali na escala de geralmente de X10K, tá? Quando ele está bom, ele vai conduzir apenas do anodo para o catodo, tá? E do catodo para o anodo ele não conduz quando ele está bom. Se ele conduzir o ponteiro analógico deflexionar nos dois sentidos, então quer dizer que o diodo está em curto, ele precisa deflexionar apenas para o sentido correto. E com o multímetro digital, Leandro, tem como fazer esse teste? Tem. Só que a gente vai precisar aí, geralmente, de uma bateria, tá? Uma bateria semelhante a esse aqui, tá? Tem multímetro digital aí na escala de 200 mega-ohms, tá? Você também consegue fazer esse teste com o multímetro digital na escala de 200 mega. Aqui eu não tenho 200 mega, nesse meu aqui ele só tem até 2000 mega-ohms, então eu não consigo fazer esse teste apenas com o auxílio aqui, ó, de uma bateria, tá? Uma bateria dessas quadradas de 9 volts, tá? Que serve para esse multímetro aqui. Então, geralmente sempre você vai ter uma bateria aí, ó, para você estar fazendo esse teste, ou um multímetro analógico, tá? Ou um multímetro na escala que tenha 200 mega-ohms para você fazer esse teste aqui, tá bom? Então, como é que se dá esse teste, tá? Como é que a gente faz aqui, professor? Bem, primeiro eu vou tirar o bidirecional aqui, tá? Vamos fazer no diodo comum, tá? O diodo de alta. Então, como você viu aqui, do lado que tem o buraquinho aqui é o lado do catodo e o lado do anodo é o lado que conduz, tá? Como que a gente faz? Você pode fazer de duas maneiras. Ou na escala de BIP, de continuidade, eu coloco aqui em 200, ou posso colocar na escala de tensão contínua 20 volts. Eu vou colocar em tensão contínua em 20 volts, tá? Vou colocar as minhas ponteiras de prova, tá? O que é o importante aqui? Aqui numa bateria você tem o sinal de mais e o sinal de menos, positivo e negativo. Geralmente o positivo é o buraquinho menor. O que eu faço? Do lado positivo é o que eu quero que tenha a condução aqui no meu diodo. Então você já viu que o anodo não é do lado que tem a furação. Então vai conduzir daqui para cá essa tensão estando bom e depois quando eu inverter não pode conduzir. Se conduzir para os dois lados ele está em curto, tá? Então eu vou encostar aqui do lado positivo, tá? Eu encosto aqui do lado positivo e uma ponteira de prova, eu vou colocar aqui a negativa, tá? Vou encostar aqui, tá? Essa ponteira negativa eu encosto aqui e minha ponteira positiva eu coloco aqui do lado negativo aqui da minha bateria. Então, encostando aqui o diodo do lado positivo, tá vendo lá que minha ponteira preta tá lá no nosso catodo, tá? Onde eu vou ligar a carcaça do micro-ondas, coloquei aqui, coloquei lá. Você olha lá no multímetro que está me marcando menos 5 volts, tá? Menos 5 volts. Agora, se eu inverter inverter o lado do diodo, não pode dar referência alguma ali, tá? Não pode dar voltagem nenhuma. Coloquei aqui, não passa nada. Então, esse diodo está 0 bala. Se ele desse ali uma referência aqui de voltagem, ele estaria em curto, tá? Leandro, eu posso medir em outra escala? Posso. Na escala de BIP também tá, né? Muitas vezes dá certo. Vou colocar aqui minha ponteira aqui, a outra aqui. A ponteira pouco importa, tá? Você colocar a ponteira aqui vermelha, aqui ou a preta, a única coisa que vai dar é quando tiver errado, dá um menos, né? Quando tá captando o lado aqui, mas vai fazer a mesma aferição. Coloquei aqui do lado positivo, o importante é conduzir do lado do anodo para o catodo. Coloquei. Bipou, ó. Não deu referência, mas bipou lá para mim, ó. Então, se eu inverter ele aqui, ó, agora já não pode me dar nada, tá? Se der, tá em curto. Coloquei no bipou, não deu nada, tá vendo? Ponteira de um lado, do outro. Então, isso me prova que esse aqui tá 0 bala. Fazendo com diodo bidirecional. Com o bidirecional, o que acontece, tá? O lado do nosso catodo, certo? Sempre vai estar do lado
desse lado de cá. O cátodo do meu bidirecional está na mesma posição aonde está aqui, ó, aonde está o meu cátodo do diodo de alta comum, tá? Sempre do mesmo lado. Então eu vou testar primeiro aqui o bidirecional, tá? Coloquei desse lado. Desse lado aqui ele tem que conduzir, tá? Conduziu. Eu estou testando aqui o bidirecional. Vou virar, vou colocar aqui, ó. Como o bidirecional, agora eu vou colocar a parte do bidirecional aqui embaixo, tá vendo? Esse lado de cá, vou pegar lá do outro lado, talvez você não veja, tá? E vou colocar aqui, não pode conduzir. Não conduziu, está beleza, tá? Agora do diodo de alta, vamos testar ele aqui. Coloquei aqui, do lado aqui onde está redondinho ali, onde é que eu coloco o parafuso, aqui ele vai conduzir do lado do cátodo, do lado do anodo, aliás, e do lado do cátodo aqui ele não pode conduzir. Não conduziu, então significa que ambos aqui estão bons. Se conduzisse, tá? Nas direções opostas aqui, bipasse dos dois lados, ele estaria ruim. Ou também usando na escala de 20 volts, tá? Para você ver aqui, desse lado aqui ele dá uma referência em volts. Vou testar até o bidirecional aqui, ó. Que ele dá lá, ó, menos 4, ó, menos 5 volts. Se eu virar ele e testar aqui, ele não vai me dar referência nenhuma em volts, tá? Aqui eu estou testando o bidirecional. Nada. O de alta, para você ver, desse lado aqui ele não vai dar nada, tá? Não vai dar nada esse lado de alta, porque você está vendo ali que o cátodo está ali no nosso positivo. Quando eu virar aqui, ele vai me dar uma referência em volts também. Na escala de 20 volts, tensão contínua. Coloquei menos 5,40 volts. Então, desta maneira é feito, certo, a aferição para saber se o diodo está em curto ou não. Você viu aqui que todos estão bons, eu não estou nem com nenhum ruim aqui que poderia fazer para você. Mas você já sabe, conduziu dos dois lados, tá ruim, beleza? Espero que tenha entendido. Na próxima aula eu só vou fazer a ligação dele agora aqui no capacitor para você ver.